Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desses assuntos, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Bom, eu não sei se esse vídeo é um desabafo, de verdade. Eu vou conversar, falar um pouquinho do que tá acontecendo comigo. Uma coisa eu tenho certeza, pelo menos é o meu objetivo, levar vocês à reflexão. Eu vou falar sobre estresse, contar um pouquinho da minha história com relação a isso, movimentos de negação, você ter um problema e você negar esse problema, você não aceitar que você pode ter esse problema, se iludir porque alguma área da sua vida está muito bem resolvida, então você acha que você não vai ter certos tipos de problema. Então eu quero falar a vocês, olhem para vocês também, porque eu não acredito que eu sou a única que tenho essas dificuldades. Eu acredito que muita gente tem, talvez não seja o seu caso, mas pode ser o caso de alguém. Todos nós temos dificuldade, temos problemas e essa é a vida real, mas a gente pode descobrir estratégias de melhor lidar com esses problemas ou resolvê-los. Se a gente tem um problema e a gente não aceita que tem esse problema, fica difícil de resolver esse problema, porque o nosso primeiro movimento é de não aceitar que a gente tem um problema. E se a gente aceita que a gente tem um problema, ou a gente busca resolver esse problema, ou a gente cai na lamentação. E aí eu viro uma contadora de história dos meus problemas, né? Então, o meu assunto fica em torno daquele meu problema. Então, se a gente fica num movimento de lamentação em torno dos nossos problemas, a gente não tem espaço para ver as soluções. E aí eu viro uma contadora de história dos meus problemas, né? Então, o meu assunto fica em torno daquele meu problema, né? E tá enchendo o nosso HD mental e construindo cada vez mais esse cenário, né? A gente vai enchendo essa nuvem e um dia ela fica muito pesada, muito carregada e ela acaba desabando sobre nós, né? Eu andei tendo alguns problemas de saúde, eu compartilhei com vocês aqui, eu comecei a ter oscilação de pressão, pediram para eu ir no cardiologista. E aí quando eu fui no cardiologista, com o exame clínico ele já falou, olha, tá tudo bem com você, você não tem nada. Ele falou, mas vamos fazer os exames, teste de esforço, tudo pra gente ter certeza que tá tudo bem. Fiz muitos exames, ele olhou tudo, falou que tava tudo muito bem, que não tinha nenhum resquício assim de ser algo grave que justificasse essa pressão. E aí o que ele falou pra mim? Pode ser um estresse, às vezes você tá estressada. E como que eu recebi esse diagnóstico? Imagina que eu tô estressada, eu tô na minha melhor versão. É a visão que eu tinha, que eu estava na minha melhor versão. Aí eu vou parar um pouquinho de falar agora dessas questões de saúde e vou explicar para vocês o que significa essa melhor versão que eu pensava, né? É como se você não tivesse o direito de estar estressada ou você não tem motivos para estar estressada. Como assim? Aqui tá tudo certo, equilibrado, tem problema como todo mundo tem, mas não tem nenhum problema grave. Eu consegui o equilíbrio enquanto dona de casa, vocês sabem aí que eu compartilho com vocês, é real. Hoje a minha rotina doméstica é muito mais equilibrada, é muito mais leve, por conta de mudanças de hábitos que eu fui tendo aí no decorrer do tempo. É claro que se eu soubesse o que eu sei hoje, que eu aprendi esse ano, esse processo tinha sido muito mais rápido. Isso é maravilhoso, porque antes eu não tinha tempo de fazer o que eu faço hoje. Como eu estou na melhor versão de mim, segundo eu, como assim? Eu não posso estar estressada, mas eu tô fazendo academia, eu tirei o açúcar do café. A psicóloga eu tava, gente, primeira vez, eu nunca tinha ido em psicóloga. Eu tinha ido assim, levado os meus filhos, acompanhado, mas eu mesma fazer terapia, nunca. Então, sabe, como assim, né? Eu tô numa fase em que eu tô me cuidando, né? Segundo eu. Talvez eu esteja muito estressada. Quando eu fui fazer a colonoscopia, assim, eu tava com muito medo de dar alguma coisa no meu exame, tá, gente? Muito medo. Eu sei que às vezes é irracional isso. E eu tinha tanto medo que eu fiquei só enrolando para fazer esse exame ao ponto de perder a guia. E quanto mais atrasava, mais eu me preocupava. Então eu acho que isso tava também me estressando. Não era a raiz de tudo, tá? Talvez eu já tivesse com estresse generalizado, mas as coisas acabam te estressando quando você tá estressada, né? Então qualquer coisa te estressa, né? Porque você já tá estressada. E eu tava adiando muito esse exame. E aí eu comecei a perceber
que eu estava adiando porque eu estava com medo de fazer, com medo de dar alguma coisa, porque eu estava com essa dor bem embaixo, do lado esquerdo, que parece intestino. E um dia, não um dia que estava com dor, eu estava até bem, eu tive um sangramento. Então, o dia que eu tive esse sangramento, eu falei, meu Deus. E aí, eu não tinha coragem de marcar para ir no gastro, eu já tinha perdido a guia, que ele já tinha passado de rotina, né? Quando eu fui lá, eu falei, olha, eu tô com umas dores estranhas, e eu queria descartar intestino. Então, eu já tinha perdido essa guia. E eu já tinha perdido há muito tempo, acho que era em março que era para eu ter feito essa colonoscopia, só para vocês terem ideia do quanto eu adiei isso. E aí, eu marquei, né? O preparo é chato, mas eu tava mais com medo do resultado. E aí a gente não percebe o quanto isso te estressa, sabe? Você não percebe, assim, eu sentia que gerava um estresse, mas eu não sentia que isso tava acumulando. E aí eu fiz, né? Marquei e fiz. Aí fiz a colonoscopia. O dia que eu fiz, eu tava ainda meio grogue, ficava perguntando pro médico se tu deu biópsia, se tinha alguma coisa. Ele falou, não tem biópsia, não deu nada. Porque quando tem alguma coisa, qualquer coisa, eles já fazem biópsia para descartar o pior, né? E a última vez que eu fiz, que foi a primeira vez e última vez que eu fiz, tinha dado pólipos. E a gente tem essa questão de pólipos na minha família, né? Então é uma coisa assim meio que, digamos, genética, né? Pra nós é rotina fazer colonoscopia todo ano, tem que fazer. E eu sabia de tudo isso. Eu já tinha 2 anos que eu não fazia e ainda adiei desse tanto. Então, isso tava um peso dentro de mim. Tava, mas eu não percebia. Eu só pensava assim, quando eu pensava no exame, nossa, eu tenho que fazer, e mandava pro esquecimento, engavetava o negócio, porque eu não queria resolver, eu não queria encarar, eu não queria enfrentar, né? E é louco, né? Porque quando eu via as pessoas falando isso, eu achava assim, gente, basta querer. Ah, é só querer, é só ter atitude. Gente, não é. Se você não tá bem mentalmente, não basta querer. Não basta. A gente, quando tá abalado emocionalmente, ou doente, né? Emocionalmente, mentalmente, a gente não tem atitudes assim, digamos, racionais. Então, às vezes, você tem medo de uma coisa que você não precisa ter medo, mas você tem medo. Você entra em pânico diante de uma coisa cotidiana. Por quê? Porque você não tá bem emocionalmente. Então, não é só querer, não é frescura, não é... E assim, hoje que eu analiso todo esse quadro, porque pra mim tava tudo certo, eu só tava adiando, eu sou negligente, e aí quanto mais eu achava que eu tava negligenciando, mais eu me sentia culpada. Só que eu engavetava a culpa também, eu não queria lidar com a culpa, eu não queria lidar com a minha negligência, só que não era só uma negligência, era um medo que eu não percebi. O que eu não percebia era que eu estava com medo. Um medo irracional. Para que ter medo? Quem falou que você pode ter uma coisa, vai lá e descarta aquilo. Vai lá para descartar, você não vai lá para comprovar. Se tiver com problema, eu trato. Mas quando você tá abalado emocionalmente, você não tem todo esse raciocínio. Eu sei disso, mas naquele momento, minha cabeça não funcionava desse jeito. E aí eu liguei pro médico, pegar a guia de novo e... Desde o dia que eu fiz o exame, que eu nem sei quando foi, gente, foi antes do dia 17 de novembro. E aí eu não tive mais essas dores. Tive dor de estômago, então veio o refluxo, depois sinto uma queimação que irradia para as costas, é o esôfago. Então é aquela dor assim que eu conheço, que eu sei o que é. Mas aquelas dores esquisitas, nunca mais eu tive. Só falando aí eu levei o resultado pro médico, tá? Deu umas coisinhas, eu vou fazer alguma cirurgia e vou ter que fazer tratamento pro estômago. Aí a primeira coisa que eu pensei é que todo essa questão de ter muito refluxo, né, de ter voltado tudo isso, pode estar relacionado a estresse. Fica muito estressada, você pode ter uma gastrite, o intestino às vezes não funciona direito, então você acaba tendo aí uma dorzinha pélvica, né? Não, uma coisa leva a outra, igual eu falei pra vocês. E aí eu fiquei questionando, né, por quê? Porque assim, eu não sou uma pessoa que fala, é normal ter refluxo. É comum as pessoas terem refluxo. Mas o que eu já coloquei na minha cabeça é que isso não é o normal. O normal é que a gente seja saudável. O normal é que você tenha saúde. Esse é o normal. Você tá aqui na vida para ter saúde. Você não tá aqui para ficar doente. Se você ficou doente, se você tem algum problema, que tal rever seus hábitos? Que tal rever a sua vida? Que tal rever, né, como que você tá vivendo? De que forma que você tá vivendo? Para você conseguir colaborar com essa questão. Igual, eu tenho a doença do refluxo gastroesofágico, tá? Tem uns 9 anos, 10 anos que eu fui diagnosticada com isso. Isso não tem cura.
mas tem controle. Mas você tem que ter um controle comportamental pro resto da vida. Ou vai tomar remédio pro resto da vida. Então, assim, eu já passei por momentos, assim, de muito estresse. Por isso que eu não aceitava, assim, eu tinha dificuldade de aceitar que eu tava estressada. Porque hoje eu consigo descansar, eu consigo relaxar, eu consigo estudar, eu consigo aprender coisa. Gente, esse trabalho que eu tenho no YouTube é o trabalho do sonho. É aquilo que eu quis, sabe? Assim, trabalhar de casa, fazer o que eu gosto, sabe? Não ter que trabalhar para ninguém, ser a chefe de mim mesma. Esse era o meu sonho, eu consegui. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu consegui ter um ótimo relacionamento com a minha casa. E tudo isso baixou mais a minha ansiedade, meu estresse, sabe? Eu consigo ver o quanto eu tenho me relacionado muito melhor com os meus filhos. Porque assim, não que eu não relacionava, eu relacionava, mas eu muitas vezes era muito intolerante com eles, eu era muito autoritária, então eu tinha essa questão que hoje eu não tenho me comportado dessa forma. Até quando eu me estresso muito com as situações aqui de casa e fico um pouco nervosa, a minha reação é muito diferente do que eu reagia antes. É muito mais aceitável, é muito mais comum. Então, é difícil você aceitar um diagnóstico assim de estresse quando você só vê melhoras na sua vida, sabe? Eu acho que eu tive essa dificuldade. E se a gente não aceita uma condição nossa, fica difícil de você resolver isso, né? Porque como é que você vai resolver uma questão de estresse se você não aceita que você está estressada? Então, buscando refletir muito sobre isso, aí eu comecei a falar, provavelmente eu tô estressada sim, porque olha, essas dores esquisitas, né, voltou refluxo, voltou gastrite, né, vendo agora o resultado dos exames, intestino não funciona muito bem, aí eu comecei a buscar o que tá me gerando estresse. Então eu refleti muito, gente, eu fiz tipo sabe quando você tá procurando alguma coisa numa gaveta com muita miudeza e você não consegue achar, e você fala, não, eu vou tirar um por um? Foi isso que eu fiz. Comecei a tirar um por um, de tudo na minha vida, pra saber de onde tá vindo esse estresse, porque eu não sabia. Eu já sabia, eu tô estressada porque eu tô trabalhando demais, eu tô estressada por isso, eu tô estressada porque eu me cobro demais, não consigo ficar parada, não consigo descansar, então eu fico estressada. Não é o caso, não é o caso. Por que que às vezes eu fico sem dormir à noite? Eu não sabia a causa. Eu não sabia, tá tudo bem, minha vida, sabe? Eu consegui resolver tantas coisas aí no último ano, né? 1, 2 anos, tanta coisa, né? O minimalismo me trouxe tanta paz, tanta coisa boa, me consegui uma organização financeira na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, essa disciplina, ter nossa reserva, sabe? Então, assim, tanta coisa boa que eu falei, da onde tá vindo? Então eu tinha que descobrir a origem, né? E aí eu fui cavando, né? Aí eu comecei a ligar os pontos, né? E aí eu levantei algumas hipóteses. E quando você levanta as hipóteses, você trabalha com aquilo. Porque se tem como você melhorar aquilo, ainda que não seja aquilo gerador de estresse, não importa, você tá melhorando. Pois é, gente, então, assim, eu tô refletindo sobre muitas coisas, aconteceram algumas coisas, uma coisa foi uma coisa muito séria que aconteceu na minha vida há um tempo atrás, assim, bem delicada, que já passou, que a gente já resolveu, mas existem alguns estresses ou mesmo alguns transtornos emocionais, né, que podem vir depois que a fase melhora, né? A gente sabe disso. Depois que a coisa melhora, pode vir, pode acontecer. E tem uma outra hipótese também, que é uma coisa menor, é uma coisa assim que eu tô vivendo, mas no que eu fui em busca, né, de entender a origem do estresse, eu percebi que nessa área tinha uma frustração por trás. E por conta dessa frustração, eu acho que eu tava me cobrando muito, sabe? Eu tava me cobrando muitos resultados. Então isso não tem nada a ver com a minha rotina doméstica. Igual eu falei pra vocês, eu tô na minha melhor versão, mas com relação à rotina doméstica, com relação a lidar com os meus filhos nessas situações mais desafiadoras, mas mesmo com as crianças eu tenho algumas coisas para melhorar. E eu já estava em busca, né, de um estilo de vida melhor. Fui para academia, eu fiz terapia, né? Eu tava buscando fazer meditação, eu tô estudando coisa, consumindo conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então, eu venho nessa busca de me melhorar. Inclusive, a minha psicóloga, ela
até falou pra mim. Ela falou assim, nossa, Eide, você tá numa fase fácil, porque você se despertou pra muita coisa. E pelo que você tá me falando, você teve muitos avanços sozinha, né, se melhorando. Só que eu não posso descartar a hipótese também de que, mesmo eu melhorando, como que eu fiz isso, né? Foi sem cobrança? Não foi? Hoje eu sinto que algumas coisas eu não estou me cobrando mais. Mas será que foi sempre assim? E aí tem uma área da minha vida que eu acho que sim, que eu tava me cobrando muito, tá? E aí no que eu me cobrava muito e me frustrava, eu estava criando o cenário do qual eu queria sair. Porque eu mentalizava tanto aquilo, você fica ali te contando ou contando para alguém a sua história. E embora você queira sair daquela situação, embora você queira crescer, embora você queira desenvolver, o que você faz no fundo é só atrair mesmo a situação para sua vida. Então, fazendo esse mergulho, eu detectei que tem uma área que eu acho que eu estava fazendo exatamente isso. Então, eu queria sair do lugar que eu estava, eu queria ir para um lugar melhor, mas a frustração me deixou um pouco triste, um pouco decepcionada comigo mesmo. Aí veio a cobrança, aí eu comecei a visualizar aquela minha situação e não uma situação melhor. Então, eu mergulhei nesse cenário e pintava ele todos os dias da minha vida, o mesmo cenário. Por quê? Porque eu paralisei naquela frustração, né? Quando a gente se frustra, a gente tem vários comportamentos, né? Vários comportamentos. E pode ser diferente, o meu, do seu. E alguns comportamentos, eles não te ajudam a sair daquilo. Então, eu quero sim continuar com o meu objetivo, eu quero sim sair desse lugar e alcançar um lugar melhor, mas com uma visão agora diferente, né, criando um cenário favorável. Então, assim, não se cobrar não é cruzar os braços, é fazer o que tem que ser feito, é dar o seu melhor. Porém, a forma que você vai fazer isso que é diferente. Às vezes a gente acha que a gente tá muito bem, resolvendo os nossos desafios diários muito bem, mas se a gente parar para pensar, a gente tá tendo bons resultados, mas o caminho para aquele resultado pode estar nos machucando, nos ferindo, nos sobrecarregando. Isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz com as minhas descobertas, com tudo que eu descobri até agora, ou com coisas que eu já tinha descoberto, mas que eu tinha ignorado. Eu tô muito feliz por eu aceitar, sim, que eu posso estar estressada. Na verdade, não é nem que eu posso, eu acredito que eu esteja, mas isso é passageiro e a partir de hoje eu não vou mais falar que eu tô estressada, falar o contrário, porque eu vou construir um novo cenário para mim, com atitudes, com comportamentos, com conhecimento e também com pensamentos positivos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.